Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Para mais um podcast, estamos aqui com a nossa sempre renomada, intergaláctica, Gostei. né? Sorridente. monárquica, né? Das mais altas cortes da nobreza, Aceito. da nobreza brasileira, né? Né? Infelizmente, aí, poxa, né? O Brasil virou república, mas o sangue de nobre está aqui na nossa rainha, Marcela Maria Lago Paiva do Nascimento, underline. Não, calma. É muito nome. Isso aqui é só um resumo. Não. É só um resumo. Igual a família imperial mesmo. É, da mesma leva. E conosco aqui está o professor Valdeli Knupp. É assim que fala, professor? Isso. Ele é do Instituto Federal, vou ler o currículo dele aqui de forma resumida. Ele é do nosso Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, do campus Zona Leste, que é a antiga escola agrotécnica, né? Exatamente. É fundador e curador do herbário do Instituto, docente e orientador de programas de pós-graduação em botânica, também pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, do INPA. Tem experiência na área de botânica econômica, taxonomia, de etnobotânica, de fanerogramas, assim que fala, professor? Fanerógamas. Fanerógramas, de herbário e biodiversidade, trabalha com recursos genéticos vegetais, segurança alimentar. É um currículo realmente extenso, invejável, professor. Parabéns. Mestre em Ciências Biológicas, Botânica pelo INPA, graduado em Biologia, autor de vários livros, dentre eles do livro de plantas alimentícias não convencionais, que é o tema da nossa conversa de hoje, os punks. Então, pelo senhor, professor, o que são os punks para o nosso público entender? Quais são as frutas, ervas, plantas que fazem parte dos punks? E de onde vem essa denominação? Por que essa diferenciação? Pois é, na realidade seria até as punk, né? Porque se for os punk, aí seria... Só fala um pouquinho mais perto aqui, professor, tá. por favor. Seria a princípio até feminino, né? As punk. É porque as plantas, né? A não Exato. ser que você falar dos alimentos punk, mas dos alimentos oriundo de plantas alimentícias não convencionais. Então esse é um acrônimo, PANC, não confundir com punk, né? PUNK, mas apesar da gente fazer alguns trocadilhos, é um acrônimo cabalístico que está aí desde 2008 no Brasil, cunhado por mim com a Irani Arteche, que é uma amiga minha, nutricionista lá do Rio Grande do Sul. Antes disso não existia esse acrônimo, ninguém usava, nem em publicações, nem nas mídias sociais, nada disso. E ele congrega toda e qualquer planta, né, que tenha uma parte ou mais que dá para comer, para consumo humano. Ou que tem esse P de planta, então a gente nem precisa falar plantas punk, porque é meio pleonástico. Sim. Redundante. Redundante. Porque o P já é de planta, mas também ele pode ser prato, pode ser preparo, como ela detectou aqui. O fato de você consumir, por exemplo, frutas que normalmente não são consumidas verde, mamão verde, banana verde, manga verde, além de consumir coisas que tradicionalmente são doce e você colocá-la em pratos salgados. Então a ideia é ampliar o repertório, o cabedal de coisa que o brasileiro, que o ser humano do planeta inteiro, porque punk é um conceito universal. Qualquer bioma do Brasil ou do mundo vai ter seus alimentos que não são corriqueiros, ou seja, que não vai estar na padaria da esquina, que não vai estar no refeitório da universidade, no RU, na cantina, na escolinha. Infelizmente, a gente tem essa alimentação muito restrita. Então, punk é isso. Aí, por exemplo, você estava aí agora falando do picão, né? Esse aqui é o livro do professor, o livro extenso, que tem uma série de receitas aqui, com várias formas de preparo diferentes, com frutas cristalizadas, etc e tal, com uma série de materiais. Cara, é um livro assim fantástico. Eu realmente fiquei impressionado, professor, com o detalhe, com o carinho, que eu tenho certeza que isso aqui Deve ter na biblioteca da UEA. Se não tiver, tem que providenciar. A gente vai providenciar com certeza, mas eu fico vendo aqui o esmero para a produção, com a foto do material base, foto da receita pronta. Então, assim, foi um negócio bacana. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que vai ter muita gente interessada aqui, por isso que o nosso público é muito diversificado e tudo, né? E aí eu vi aqui que tem o picão preto, né? E ainda é o amazônico. Ainda tem o picão preto amazônico, né, professor? Aí pro pessoal que quer consumir um picão preto, como é que eles fariam, professor? Pois é, o picão... Gente,
Tem até a foto aqui para vocês não estarem não estarem de alguma forma pensando coisa que E não é para aí- pensar. É isso aqui, tá? Não, e é engraçado, tem gente que não gosta de falar do nome picão, e aí tenta aportuguesar o nome científico, que é até fácil. Bidens, bi é 2, dens é dente. Então, bidens originalmente seria 2 dentes, né? Mas ele tem esse nome picão, que é aquela coisa que você anda no mato, é aquele carrapicho preto, que gruda na sua roupa, nos Sim. seus pelos, no pelo dos cachorros. Meu Deus, eu Por nem... exemplo, os cachorros lá do sítio Punk, agora que esse picão está completando o ciclo, que o picão preto ele é anual. Aham. Nasce, cresce, floresce, frutifica e morre. E gera milhões de descendentes. E eu devo ser o primeiro ser humano do planeta a estar ganhando dinheiro com picão preto. Eu vendo há uns 7 anos para o restaurante mais punk do Brasil. Aliás, a entrega foi hoje. Toda quarta-feira nós temos entrega no restaurante Caxiri, que é um restaurante que realmente Sim, sim, é super conhecido. super conhecido. E o picão preto ele tem em qualquer terreno baldio de Manaus. Vou deixar até aberto aqui, pessoal. Não, o mais interessante que eu estava falando, que eu estava conversando com o professor aqui, é que, de maneira geral, tem muitas plantas, ou então fruta, que veio da planta, né? Tipo frutas e tal, que a gente conhece como doce, né, professor? Mas Sim. aqui tem até refogado da folha da banana, Não, da tem flor, né? Da flor, É. isso. Por- E, cara, E pratos já tradicionais da nossa culinária, E não é só muito amazônica, mas brasileira como um todo, que levam assim, tem uma variação com essas receitas, né? Não, e a ideia é essa. A punk, ela só é punk porque ela não é corriqueira. não é o Não é convencional. convencional, não é do dia a dia. A partir do momento que o seu filho, com 1 ano de idade, né, depois da introdução Sim. alimentar, começar a comer uma papinha de picão preto, na polenta, no arroz, é uma verdura como couve. Só que com a vantagem o quê? Que ela produz aqui no trópico úmido, ela gera suas próprias sementes, por exemplo. Eu tenho tonelada de semente de picão preto. E os meus cabritos, tem um bode lá que tem um topete, só picão grudado na testa. Os cachorros, minha máquina de lavar roupa é meia, calça, tudo. Nossa, Então, que assim, loucura. dá o trabalho doido para ficar catando, né? Então, roupa de campo a gente entocha lá na máquina, depois, às vezes, tem que catar dentro da máquina ou fazer uma. Sim. E ela é resiliente. Qualquer terreno baldio. Aqui, por exemplo, nessa região aqui, se você pegar aqui a Avenida do Futuro, toda essa beira da Avenida do Futuro aqui, chegando lá na Avenida do Turismo, qualquer terreno baldio você vai ter esse picão. Esse picão preto pode atingir, é mais alto do que eu. Eu tenho 2 metros de altura, esse picão preto atinge 3 metros de altura. Nossa. Produz no solo amazônico. E hoje eu vendo ele para o restaurante Caxiri em Natura para fazer pesto, vendo o frisante e vendo o frisante, por exemplo, aqui no Salgados Vegano, que é um restaurante que está fazendo muito sucesso aqui no Dom Pedro, em Manaus. E a vantagem desse frisante de picão preto, ele é hepatoprotetor. Nossa, olha. Eu, por exemplo, nunca tinha pegado malária. Né? Meu primeiro contato na Amazônia foi em 97, como graduando lá no Acre, eu fazendo uma visita lá no Acre, na UFAC, mas moro no sítio Punk há 10 anos. Mas de uns 3 anos para cá, não sei que são as mudanças climáticas, eu peguei umas 7 ou 8 malárias. Nossa. Meu Deus. Né? Mas não parei de trabalhar nenhum dia, tomo chá de picão preto quase todo dia, né? Olha. Porque eu coloco no meu chimarrão de manhã e no café. Então, uma forma de você incorporar as punk, inclusive no café. Café. Eu não gosto muito de café, mas eu gosto muito de chimarrão, porque eu morei 5 anos no Rio Grande do Sul. Apesar de eu ser fluminense, eu sou do interior do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Aham. Mas aí eu que faço o café. Então eu não boto só água ferver para coar o café. Eu boto a água e já boto folha de picão preto. Então a pessoa que tomar o café lá no sítio Punk, hoje, por exemplo, ela tomou com saratudo, hortelã e não sei se era malvarisco, um pouquinho. Então tem um pouquinho disso. Então ele toma o café e ainda leva de lambuja os princípios ativos. Isso é uma alternativa assim muito legal. E é o que eu falei, gera muita semente. Eu não preciso ir lá nas casas de agropecuária comprar Sim. semente de planta que vem do Rio Grande do Sul, que vem de Israel, da Holanda, do Chile. E é uma coisa que o Brasil está atrasadíssimo e o Amazonas mais atrasado ainda. De valorizar a floresta em pé, ou o igapó em pé, né, os diferentes biomas e ecossistema da região, usando as plantas da região. Porque o turista, por exemplo, vem em Manaus, ele não quer comer só salada de repolho Não. nos hotéis de selva. Não. Mas é o que servem lá para ele, é repolho, pepino, porque vem de fora e dura um pouquinho. Né? Mas se você chegar em qualquer hotel de selva, numa pesca esportiva, ou qualquer hotel desse de retiro aí, se tiver lá um pesto de picão preto, ele vai tomar. Se tiver o frisante de picão preto. E aí, por exemplo, eu fiz o exame aí,
Né? Todo mundo falou, nossa, você vai ter problema de fio. Felizmente, até o momento, não tive nada. Por quê? Chá de abacate é hepatoprotetor. Folha de jambo é hepatoprotetora. E o picão preto, todo mundo conhece. Desde criança ele é muito usado para hepatite, para icterícia. E não para comer. Então, a partir do momento que você sai da categoria... Olha aí, acharam o picão preto aí, ó. Bom, Álvaro, cadê o Álvaro? Olha aí. Esse é o picão preto. Por que ele é o picão preto? Porque Já era, Álvaro. ele é preto e ele pica. Olha lá, tem 2 dentinhos ó, que grudam na sua roupa. Esse aí provavelmente é o picão preto peludo, que é o Bidens pilosa. Não é o nosso. O nosso é o Bidens Fica a dica, né? Fica a dica. Se O quiser nosso, o o nosso não é peludo. Viu? o nosso é glabro. É. Glabro. E é o botaniquês, né? E aí isso é legal, porque são palavras que eu falo com meus alunos de 14 anos lá. Eu falo, pô, vocês sabem coisa em inglês, aprende um monte de coisa. Por que pode aprender glabro? Porque glabro é igual ao português, só e vem do latim, é aportuguesado, e significa sem pelo, né? Então, uma pessoa, será que não tem barba, é uma pessoa glabra, né? E o que tem pelo é piloso, e se for pouco pelo é pubescens. Então tem para todos os níveis, né? Todos os níveis de pelo. Você, por exemplo, é bem piloso. Ah, professor, que bacana. E ó, nossa mesa aqui hoje está recheada. Tá recheada, bem colorida. E eu queria saber, professor, o que é cada uma dessas coisas, mas a gente combinou que eu ia provar primeiro, sem saber o que era. Porque eu já provei, tá aprovado. Você tá muito apressadinha, né? Que era pra gente fazer isso junto, né? É só que eu cheguei depois na gravação. Aprovado. E agora você vai ter que comer. Claro, uma honra. Sendo gravado aí, para ver a tua cara, né, professor? Com certeza. Que com certeza não vai ser ruim, porque é uma delícia. Mesmo tendo coisa que eu não gosto, que vale ressaltar, que é verdade, mas tá aprovado. Então, bora fazer o teste primeiro? Serve ele aí, ó. Ó, meu copo tá vazio, fazer que nem truque esse- de mágica. Eu nunca não provei. Esse daqui Começamos por onde? é o mais fácil. Tá. É o mais fácil, tá de boa. Você vai reconhecer. Então vamos lá. Pegar um pedaço Não, menor. não dá É pra difícil, cortar. porque- Ah, é difícil? Teria que cortar Tá, ele. mas pelo né? cheiro eu já sei o que é. É, Isso é cupuaçu. É. Alguma coisa com cupuaçu. Mas prova, Não, que é uma é- delícia. Não, essa é uma forma de comer o cupuaçu desidratado. É o rolinho de cupuaçu, é a polpa do cupuaçu. Esse é presente? Sim. É uma delícia. Esses aqui vai ficar de presente para a equipe aqui, se você levar lá para o gabinete. Isso é um produto maravilhoso delícia. que não estraga, então é um processamento. O professor disse que dura 2 anos, né? No professor? mínimo, Por aí, no né? mínimo. A princípio não estraga, né? Então é uma forma de comer. Esse aqui não vai dar para você comer, mas já que ela começou com Theobroma grandiflorum, que é o nome científico do cupuaçu, então Gostei. isso é a polpa e aqui não dá para comer. Quer dizer, até dá, mas não tem graça, né? Porque é uma farinha do caroço de cupuaçu para fazer A gente vai fazer brigadeirão, brigadeiro. brownie, bolo, uma delícia. Eu acho que vai ficar bom. Não, É como se fosse uma farinha de trigo para fazer a massa, é não, isso? como se fosse um Não, chocolate um mesmo. chocolate. É o cupulate. Isso é o cupulate É rústico. como se fosse Nescau. Pra... Não, entendi. Inclusive, se você quiser realmente fazer um Nescau, você pode bater mais uma vez ele no liquidificador, bem passar numa peneirinha Que mais aí fina. dá- Meu bolo de aniversário eu fiz agora. Nossa! Meu aniversário foi 18 de maio. Deve ter Eu fiz um bolo de cupulate. sensacional, sensacional. Sensacional. Vamos lá, então isso aqui é aprovadíssimo, viu, professor? Essa é uma Cara, planta tradicional que tem. Vamos jogando pra cá. O que eu gostava, vem pra cá, Marcelo. Aí tu... Não tem perigo. Esse Vamos lá. aqui eu não sei não se tu vai saber Ó, de quê. a aparência não é das melhores, né? Mas o importante é o gosto. E essa aparência pretinha também varia um pouco. Muito bom. Tu gostou? Gostei. Pois é, esse Muito aí. bom. Não, Não posso levar, não? Esse aí tem uma amiga minha que provou a primeira vez e ela achou até que era chocolate, assim, ficou meio assim. Mas claro, essa apresentação também, ela pode ficar mais marronzinha. Mas aí depende do tempo na estufa. calma. Calma, vou Tu comer sabe uma- o que é isso? Não faço ideia, mas tá uma delícia. Pois é. E eu tô com fome, né? Não, isso aí é uma alternativa para você. Por exemplo, você que tem uma vida corrida de pesquisador, de professor, de reitor, que está sempre no trânsito. Eu, por exemplo, às vezes saio de casa e esqueço de deixar isso no carro. Aham. Eu me arrependo tanto que às vezes eu passo fome dentro dos carros. Mas eu acho que no esse é que tu vai engarrafamento. gostar mais. Isso aí é genipa americana. Genipa americana, tá aí no livro, é o genipapo. O livro ele é meio... Tu gosta lembrei, desse? eu adoro de papo. Eu odeio. Então quem odeia... Pois é, mas você não odiou tanto, né? Não, Parcialmente. sério.
Eu não gosto de Não, o livro ele é genipapo. organizado em ordem alfabética de família. Sim. Então, o genipapo é a família rubiácea, então é lá Eu no não R. gosto, não A vou família mentir. fica em cima Mas aí. é gostoso. Aí, logo um pouquinho Mas antes. é bom, professor. Por Aí isso é que eu tô com M, dizendo. Aqui, ó. É. Genipa americana, essa? Esse aí. Aqui, ó. Mas eu gostei. É bom. Então, genipapo... Eu senti agora a mente bate, né? Processa. Agora, genipapo, Se eu André, soubesse, talvez eu nem tivesse provado. genipapo é uma planta que poderia gerar bilhões de reais no Amazonas. Quanto que ela gera? E a- Milhares Nada. de reais. Uma mixaria. Por quê? É a pessoa que toma suco e fica traumatizada pro resto da Tipo vida, eu. né? Com a história de ferro, de para ir para Mas ele preserva essas características? preserva e além de tudo, nós já fizemos lá com Cabral cachaça, aguardente Olha, de cachaça. talvez Vai seja gostar, bom também. Nosso produtor aqui, o Felipe. Não é cachaça com com genipapo, é um destilado da Olha, fruta do genipapo. Não é eu- cachaça de Eu cana topo de açúcar. experimentar. Fizemos Já licor destila a partir do próprio do genipapo. fruto. Isso. Então não é cachaça de jambu. Cachaça de jambu não é de jambu, é uma cachaça de cana de açúcar, né? Normalmente, aonde você coloca lá os capítulos, que são as inflorescências ou os talos de jambu para dar, né, Pra o gosto. ficar o sabor. Né? Agora essa aí não, uma cachaça. Aí licor, frisante, geleia. Esse aqui, ó, depois se tiver, já que estamos falando de genipapo, deixa eu mostrar. Essa aqui é uma geleia que é impressionante, até você vai gostar. Não, mas eu gostei daquele. Por que essa geleia aqui é boa? Porque essa geleia não é feita com a carne do genipapo, é feita só com a placenta. O que é a placenta? É aquele caldinho que fica revestindo a semente. Todo mundo conhece o genipapo, né? Você corta ele no meio, você tem a casquinha, né, marronzinha, você tem a carne, que é o mesocarpo, você tem o endocarpo, que é a polpinha, e você tem o caroço, pétreo, a semente. Isso aqui é feito, parece geleia de ameixa, aquela ameixa japonesa que você compra no supermercado com iogurte. Ei, Gohan, Se tiver será uma- que a gente tinha como providenciar uma colher pra gente? se tiver uma colher... Para! Tem que provar. Olha, cara. Calma, Eu- agoniado. olha Prova aqui. isso aqui. Deixa ele Não, provar. Deixa eu cheirar esse negócio. Mas enquanto eu provo esse, o Gohan providencia É. uma colher pra gente. Será que a gente consegue? Cara, esse aqui é. Isso aqui agora que eu abri, depois ele tem que ir para a geladeira, né? Porque ele estava Sim, esterilizado. sim. Mas isso aqui não estraga também. Esse é mais gostoso do que. Ó, tem aveia aqui, não tem? Não, não tem aveia, não. Tem canela? Aveia, não. Tem cumaru. Cumaru e gengibre. Não, cumaru. Só o cumaru. Cumaru não é. Já que você Cara, não acertei nada. já que você falou que o programa é descontraído, e o tema é bem interessante, né? Pior que é verdade. Pior que é verdade, ou melhor que é verdade, que nós temos muita alternativa de comida na Amazônia, no Amazonas e no Brasil. Uma delícia esse Muito negócio. bom. Mas esse aí também é bem pitoresco o nome dele. É o doce do pau ralado. Doce- Já que olha você aí, tava com Álvaro. picão, né? Temos opções. Não tem só o picão preto. Valeu, Gohan. Obrigado. É. Álvaro, prova aqui, amigo. O doce do Prova pau aqui. ralado, o que é? Pega aqui, vem cá. Aparece aqui na televisão rapidinho. Maravilhoso isso aqui. Esse é o pé de mamão. Na realidade não é pau, né? É a medula do mamoeiro. Isso é o pé do mamoeiro descascado, com terçado e ralado. Delícia. Bom, né, cara? Aprovado pelo Álvaro, viu, gente? Então, Uma Então delícia, isso é né, uma cara? parte alimentícia não convencional. Tem mais potássio que a banana. Nossa. Mamoeiro, todo mundo que tem um sítio, que tem um quintal, pode ter um pé de mamão. Em algum momento esse pé de mamão vai ficar velho. E se o pé de mamão for macho, ele não dá fruto. Aham. Então, crescer pode- um pouquinho, a gente corta, descasca e rala. Olha, Então, um negócio fantástico. delícia. Uma delícia, cara. Esse É. aí ganhou meu coração, de todinhos. Não, e outra coisa. Esse é uma delícia, que eu adoro isso aqui cupuaçu. vai- Esse isso aqui daqui muito- vai- Isso vai muito bem com açaí, com mingau de banana, como se fosse granola. Tu vai levar só isso aqui pra fazer o bolo. Traz sem cortar. pra você Traz sem provar. cortar pra gente. Cara, muito. Bora abrir aqui pra gente comendo e conversando, cara. Tô assim, maravilhado, de verdade. Muita coisa. Agora prova isso aqui, que é uma delícia. Isso Esse é eu o que já eu provei, falo. eu quero provar os outros. Esse do mamão. Vamos pra compartilhar. concluir, por exemplo, quando vem a cheia aqui na várzea, em Iranduba, passa sempre no Amazônia Agro, né? Amazônia Rural, os programas rurais, ou até no Globo Rural nacionalmente, outros programas de outros canais. Agricultor do Espírito Santo, né? Foi alagado, perdeu. Agricultor da Amazônia perdeu o mamão. Porque quando alaga, aquele plantio na várzea, os mamoeiro, mamoeiro não é árvore. Eu falei pau brincando, porque realmente tem esse nome, não fui eu que inventei nem nada, mas ele vale mais para o jaracatiá, que é um pouco mais lignificado. Mas você poderia ir lá e cortar todos aqueles mamoeiros, pegar todos os mamões verdes, vender para o refeitório da UFAM,
refeitório do IFAM, de todas as escolas municipais estaduais do estado do Amazonas, que o mamão verde, verdinho da Silva, o fruto, ele substitui a batata portuguesa. Por exemplo, lá no sítio a gente faz vatapá de banana verde, vatapá de mamão verde, fica igualzinho vatapá. Isso sem frango, desfiado, sem nada. Se você quiser colocar o frango, aí ele deixa de ser um vatapá vegano. Sim. Então, todo esse mamão que desperdiça aí na várzea Amazônia, a mesma coisa vale para as bananeiras. Toda hora agora, tá tudo alagado, as bananeiras morrendo. Todas aquelas bananeiras poderiam ser cortadas, tirado o palmito, dentro do pseudocaule tem um palmito, que vira conserva, picles, recheio de pastel, cobertura de pizza. Olha aí. O coração que você estava vendo, o mangará. Mangará é o coração da bananeira. Todas aquelas bananeiras adultas lá que não vai dar cacho, tem um coração. Não vai dar cacho porque ela vai morrer, mas você poderia fazer como hortaliça. O coração da banana substitui o repolho roxo. Para fazer, inclusive, chucrute, conserva Olha e pizza. aí. Sensacional. É um negócio que assim está caindo de maduro. Nós estamos em pleno século XXI, dando murro em ponta de faca, tentando plantar plantas europeias. Crise alimentar no mundo todo. Crise alimentar. Por exemplo, na faixa de Gaza agora, tem um monte de gente postando no Instagram, os palestinos, que tem também Instagram, né? E tem um monte de Instagram das pessoas comendo malva, comendo um monte de ervas espontâneas lá. Pode pôr bastante. Pode pôr que você vai adorar. Vai provar os outros também. Não, vou provar todos, mas é que eu tô com sede, pode... Esse aí porque não tá geladão, professor André. Isso aqui gelado, quando eu chego do trabalho lá no sítio, eu tomo 1 litro desse. Não, eu adoro essas coisas, então eu vou E outra coisa, não é um ALP, porque nós estamos falando aqui do acrônimo cabalístico PANC, tem um acrônimo que não está tão em voga ainda no Brasil, mas a expressão tá alimentos ultraprocessados. Então aqui não tem. Né? Não é processado, né? Assim, ele é processado. Mas tudo não aqui nesse, é processado. não é Esse aqui é in natura. Uhum. Né? Uma fruta que pode virar geleia, pode virar frisante, pode virar desidratado. Mas eu digo, não é processado industrialmente, não tem essa... Não tem moléculas que você desconhece como alimento, que a sua avó não comeria, que a sua bisavó. Porque aqui o que tem? A água, aí tem um alimento ultraprocessado que é o açúcar cristal, né? Mas o resto Mas o açúcar cristal ele é consumido pelas bactérias. Né? No final das contas fica só um resíduo bem pequeno. Exatamente, né? Tem só um açúcar residual. Então até o gás que tem aqui ele é proveniente da fermentação. Sim, da espontânea. fermentação, isso mesmo. É fantástico. Prova isso. Vou provar. Eu já provei, tá aprovado. Eu quero provar. Essa é uma planta chamada galanga, o galangal, uma das plantas mais famosas em São Paulo. A gente prova tomando muito. Né, e é uma delícia. É uma delícia. E é um refri. É um refri natural. Agora prova esse aqui, ó. Professor. E o que tem nesse aqui, professor? Esse é galanga ou gengibre tailandês. Como todos os gengibres, nenhum é nativo da América, né? Todas as famílias gingiberáceas, com exceção de uma espécie, tudo é da Ásia. Então, mangarataia não é nativo aqui da Amazônia, mas se adaptou aqui. Esse também é muito adaptado aqui, e aí não tem problema, porque nativo nem nós somos, né? E nem os ameríndios originais também, se for pegar no âmago da questão, é originário, mas originário da onde? Todo mundo é originário de algum lugar. Né? Não, esse aí não é tão gasificado. Agora esse. Colocou bastante. Coloca que é gostoso. Porque eu gosto. É o seu, né? Por isso você vai colocar bastante. Prova aí. Cara, o pessoal assistindo isso aqui em casa já tá... Já pode começar a comprar, já vai aqui, temos aqui do lado, no Dom Pedro, eu vou tomar também, porque a gente toma todo dia. Eu tenho um filho chamado Noah, que ele acabou de fazer 3 anos, e ele pede frisante todo dia. E como tem pouco açúcar, ele toma na chuquinha, e estão vários sabores, né? E onde é que compra, professor? Esses frisantes? Pois é, esse frisante pode tomar né, em grande quantidade, maior quantidade, diretamente com a gente, no Instagram, @sitiopunk, é só encomendar e fazer a retirada lá, a princípio, né? Ou negociar a entrega, algo nesse sentido. E aqui em Manaus a gente tem alguns pontos de venda, que são a Frutaria Oliveira, aqui no Dom Pedro, em frente ao La Salles, o restaurante vegano na rua Pedro Álvares Cabral, do lado da Cavalaria, também no Dom Pedro, e a nossa principal banca de venda é lá no Coroado, no Ouro Verde, a Frutaria Ouro Verde, em frente ao SESI, Clube do Trabalhador. É uma banca de fruta dessa que tem em qualquer Manaus. Espero que as outras bancas, depois que assistirem esse podcast, se toquem, porque o pessoal é muito preconceituoso. Né? Tem muita restrição e né, não aceita, e o consumidor também. Apesar de ser um negócio muito legal, as pessoas às vezes têm um preconceito alimentar. Né? Mas é porque, professor, aquela questão que a gente estava conversando antes, às vezes é falta de conhecimento mesmo, né?
Às vezes a pessoa... Cara, é tão bom. É uma delícia. Agora, esse aqui Parabéns, é o top professor. das galáxias. Parabéns. É. Parabéns. De verdade, E eu não gente. trouxe os melhores, né? Nós temos os melhores capim santo, capim limão. Deixa eu provar isso aqui que eu tô curioso. Eu acho que eu vou gostar, que eu gosto de capim-limão. Entreguei ali agora. Se puder, passa lá, porque eu não trouxe. O de capim limão ele é muito bom. Faz o seguinte: abre devagarzinho e vai colocando a espuma dentro da caneca. Vamos lá. Isso, deixa assim, vai apertando. Fazendo besteira ao vivo. O Gohan vai me matar. E esse aí é muito legal, porque a pitaia, né, cheio de beta-alaína, que é um componente antioxidante maravilhoso. Cara, e tá vendo a espuma? Dá pra ver aí na câmera? Bem gaseificado. É um refri, cara. É um refri. É um refri e que você não tem corante, né? Nós fizemos um agora de cúrcuma, que parece que tem corante amarelo tartrazina. Deve ser uma delícia. É uma delícia, refrescante, gostoso. Peraí que eu ainda tô provando. E aí, é bom? Muito bom. Muito bom. Vou provar agora. Não, imagina isso. Geladinho, Não. cara. E o legal é que você pode tomar bem tranquilo, porque não tem corante. É uma fruta produzida aqui, né? Por exemplo, isso aqui é uma fruta... Nós não produzimos pitaia. É produzida lá no hotel, um lugar. Fazer propaganda pro hotel. Fica lá em Presidente Figueiredo, né? Eu compro do hotel, me hospedei lá, vi que eles tinham uma produção de pitaia, o cara traz, ele vem toda hora em Manaus, ele traz para mim uma pitaia produzida de forma bem ecológica lá, pelo que eu pude perceber. Delícia, né? Uma delícia, cara. Gente, abra um coração de vocês, de verdade. É saudável, funcional e é uma delícia, cara. Deliciosa. É uma Ou delícia. seja, comer bem, tu não precisa sofrer para comer bem. E comer bem no sentido de ser... Comer e beber, né? De serem alimentos saudáveis, né? Não, e diversificando, porque assim, você é o que você come, né? Esse slogan famoso. E se você está em qualquer lugar do Brasil, mas principalmente na Amazônia, e você consome aquilo que pode ser produzido nessas condições de solo e clima, é outra história. Porque se você mora num sítio, ou quem tem sítio aqui, ou vai ter um sítio, sabe que é muito difícil produzir coisa aqui que não é adaptada à região. Você tem que fazer hidroponia, você tem que fazer casas de vegetação, tem que fazer adubação química, e tudo isso vem de fora. Não é sustentável, né? Inclusive as sementes. Você vai comprar uma caixinha, uma latinha de semente de couve, desse tamanho, um pouquinho menor, claro, só com um pouquinho de semente, 200, 300 reais. Você planta, colhe e acabou. Alface você planta hoje, colhe daqui a 60 dias, ou 45, ou 60 dias aquele pé, você tem que comprar a semente de novo. Da onde vem a semente? Geralmente do Chile. Inclusive eles colocam lá uma plaquinha ridícula. Aqui em Manaus tem essa placa. É proibida a reprodução desse material, não sei o quê. Mas aqui em Manaus, nem que você quisesse se reproduzir, nosso fotoperíodo não é adequado para a alface. Ela não vai florescer aqui. E se florescer, geralmente não frutifica. E se frutificar, geralmente a semente não é viável. É xoxa, é murcha. E não é interessante, é um material. Então você tem que comprar. E se não tiver rio? Sei lá, tem um bloqueio aéreo. Né? Claro, nós estamos numa situação muito confortável, né? Mas imagina um país, um estado que está em guerra, que você não pode entrar, a ponte foi destruída, o avião não pode sobrevoar, o navio não chega. Manaus, por exemplo, é uma metrópole à mercê do mundo, porque a gente está aqui e não produz nada que consome, nada. Até a mandioca que consumimos, claro, você pode dar até sorte de pegar uma do quintal do vizinho que você comprou. Mas se você vai no supermercado e compra ela descascada, congelada, muitas vezes ela vem do Pará ou do Paraná. É um absurdo isso. Né? Absurdo que eu digo no sentido de... Não é. A gente, né, ter que depender... Tendo tanta diversidade... Tanta terra, tanto sol e tanta água. E o que você precisa? O que nós temos em pleno século XXI que está aí, cheio de biólogo, agroecólogo, agrônomos, vários profissionais da área de agricultura que conhece e que sabe, só que a gente não coloca em prática as técnicas de plantio no trópico úmido. A gente está na floresta úmida, encharcada, chove muito, chuva de monção, o solo é ácido, o solo realmente é de baixa fertilidade natural na terra firme, mas que com as técnicas da agroecologia, da agrofloresta, com as plantas adaptadas, você produz. Deveria ser isso, esse alimento que deveria estar chegando na merenda escolar. Sim. Né, das aldeias indígenas, Sim. lá do Alto Rio Negro, lá de Pauini, dos campos da UEA, do IFAM, da UFAM, né, de qualquer escola. Isso geraria emprego e renda. E se você tem emprego e renda, menos gente sairia dos municípios para vir aí para a periferia da periferia onde nós estamos, aqui em Manaus,
viver numa situação precária, muitas vezes sub-humana. Ele poderia estar produzindo comida, vivendo muito bem, Se abastecendo, e vendendo. e ganhando bem. E não é porque ele vai ser agricultor. Agricultor é a Não, profissão claro. mais importante do planeta. Claro. Não existe profissão mais importante do que a do agricultor e da agricultora. Porque você só é professor porque tem alguém que enche a sua barriga. Sim. E quem que enche a sua barriga? A cozinheira, ou o cozinheiro, ou você mesmo que deve ser o seu cozinheiro também. Mas você não cozinha se não tiver matéria-prima. Sim. E por mais que os alimentos sejam ultraprocessados hoje, Ele tem uma origem, né? ele tem uma origem. Né? Essas moléculas, boa parte dela tem sintetizado e tal, mas o grosso da comida, não importa se você é um multimilionário ou se você é um pau, você come, pode ser até uma qualidade um pouco inferior, mas é arroz, é o Gohan, né? Então, você come arroz, né? E de diferentes formas. Então, esse arroz, esse cupuaçu, o cupuaçu que está aqui nessa geleia, ele pode ter chegado lá por Elon Musk. Né? O Sim. Elon Musk, ele come mesmo coisa que eu Chupa, como. Elon Musk, eu vou comer o cupuaçu aqui. Bora Prova essa poder geleia provar. aqui, Isabel. Eu quero provar essa daqui de cupuaçu. Então, assim, o Amazonas poderia ser uma potência nas frutas amazônicas. Só que a gente fala muito da biodiversidade, mas não a come. Genipapo. Mas você vê Eu que ele sei, tem... eu tô com preconceito. Não, Come. ele é suave. Eu mandando dar uma sala. Come. Depois Por vocês isso vão que provar. naquela hora. Não, quero dizer que é muito bom, tu vai gostar. Difícil tu não Você gostar. falou do iogurte, depois você passa aí no supermercado, na padaria, compra um iogurte natural, Aham. mistura Será? Esse negócio, a Nossa. textura não é muito bonita, não. isso aí. Não, você vai gostar, você Não, mas grátis. Eu fiquei pensando isso numa torradinha. Num... Delícia. Tem um gosto desse negócio aí, Sim. não é ruim, não. E ela é bem mais suave, né? Agora isso aí misturado com iogurte, fica muito legal. Mas eu quero esse Prova esse aqui. cupuaçu. Cupuaçu deve ser 100%. Cupuaçu é top. Não, isso aí é fantástico. Cupuaçu é outro nível. Cupuaçu é imbatível, né? Ativo. Não, professor, Esse daqui vai pra minha casa. Vai ser faz o recheio escolhe do bolo. Eu vou brincar Recheio do contigo. bolo de cupulate. Eu vou deixar tu levar esse aí, tá? Não. Escolhe um. Não. Ou esse ou E outro. esse aqui? Escolhe- E esse Tá aqui, ó, esse gaiato, aqui né? tá até já há um tempo guardado lá na minha geladeira. Nossa senhora. Sabe o que isso Nossa. me lembra? Minha infância. Nossa, tá falhando a minha brístula aqui. Lembra minha infância isso, viu, professor? Lembra minha infância. Que a minha mãe Ó, e minha avó gostam isso de aqui fazer é- aqui doce Olha do... aqui. Isso aqui é uma fruta Nossa, é típica. bonito, mas É. eu não quero provar, não. Vai É que eu não tipo- gosto. É da Amazônia? Daqui? É essa aqui, Alto Solimões. Essa aqui é a famosa sapota. Olha aqui. É da família do Saputi, essas coisas? Não é. Não? Ela tem um nome. Amigo, vai Ó, primeiro. Tranquilo. ela tem um nome sapota, mas ela é da família do cacau, do cupuaçu. Tem a família- caroço? Ah, eu acho Tem. que eu vou provar. Da Você- família- só tem que chupar essa polpinha, que é uma delícia. Isso porque ela já está guardada na geladeira há uns 20 dias. Vou provar por aqui assim, ó. É. Vai ficar feio eu cuspir o caroço, né? É. Ela tem esse inconveniente, porque ela é uma planta igual manga, né? Ela tem fiapo. Então, se você. Horrível. Não, É. uma delícia. Tu tá... Tô bagunçando, é gosto... Não, ela é gostosa. gostosa. Ela Tem é gosto de, gostosa. gosto de manga. Não, eu vou Ah, pegar tem o gosto da aqui manga. Ela lembra um pouco, é. Ah, é? Pega, eu lavei minha mão ontem. Ontem. Ontem de manhã. Ontem de manhã ainda, né? Cara, manga. Tô comendo Né? manga Tá esse comendo negócio. manga. Pois é, essa fruta é típica de ter fé. Cara, eu quero Né? jogar por Todo- outra. Ah, vai ficar feio, mas é uma delícia. Não, depois você prova. Porque lambuza mesmo. Tu consegue um papelzinho pra mim, por favor? Alguém. Produção. Produção. Ei, muito, muito bom. E isso é a ponta do iceberg, né? Nós temos centenas Valeu, e meu irmão, centenas obrigado. de espécies frutíferas e hortaliças. Eu estimo aí para o Brasil, pelo Presta aqui menos, só um pedacinho dele. no mínimo, umas 10 mil espécies de plantas alimentícias não convencionais. Essa é a sapota, né? Sapota dos Solimões e não tem nada a ver com a sapotácea. Sapotácea é a família do abil e do sapoti. Por isso que Não, eu perguntei, por causa É. Ainda bem que é gostoso. Ela é da família do cacau, da família da samaúma. A samaúma é uma punk. A samaúma está no livro. Então a Olha. samaúma é uma das maiores árvores da Vou Amazônia, botar que a é capa aqui pra que é praticamente toda comestível. E em cima aí está a nossa Vitória Régia. Essa flor branca é a flor Aqui. na fase feminina, Uhum. né? E aí na noite seguinte ela fica rosa, que é a fase masculina da flor. E a Vitória Régia. Agora você encontra aqui em Manaus, no Shin Suzurão, um restaurante japonês, você tem picles de Vitória Régia, Olha! sushi de Vitória Régia, doce em conserva, do talo, que é o pecíolo da Vitória Régia. Mas, pô,
nós estamos atrasados, né? A Vitória Régia deveria ser uma hortaliça convencional no Amazonas. Todos os estudantes poderiam comer. 99,9% dos amazonenses, mesmo morando na beira do rio, desconhece que a Vitória Régia é uma hortaliça. Por quê? Isso não foi uma coisa que eu inventei, né? Isso é uma coisa antiga, né? Se consome na Gran Sabana, na Venezuela, no Pantanal, mas caiu em desuso, porque a gente tem os impérios agroalimentares, a urbanização desenfreada, a desconexão da natureza, e a gente quer comer biscoitinho, bolachinha, o arroz polido, né? Os alimentos ultraprocessados que o mercadinho oferece. E aí as coisas do mato, geralmente a gente tem até preconceito, às vezes tem até aquele nome, goiaba de anta, goela de guariba, moela de mutum, né? Não sei o que de macaco, não sei o que de porco. E às vezes tem essa informação errada. E a gente, uma fruta como essa aqui, ó, que produz rápido, que tem pós-colheita longo, ela poderia chegar no Rio Grande do Sul. Por quê? Se o Rio Grande do Sul vende uva para nós, vende maçã, vende pera, por que o Amazonas não pode vender tucumã, cupuaçu, sapota, mapati, que é a uva da Amazônia, né? Eu estou plantando mapati, por exemplo, no sítio Punk. Dá para fazer vinho, né? O biribá. Biribá, que é uma fruta tão apreciada pelo amazonense, a professora doutora Lúcia Moeira, do IFAM CMC, do IFAM Centro, criou um vinho branco, parece um chardonnay. Maravilhoso. Olha! Então o Amazonas poderia ser um grande produtor de vinho. Vinho, não suco, que a gente fala suco. Sim. Vinho de açaí, vinho de buriti. Vinho de açaí já está no mercado, né? Tem pessoal do Macapá fazendo. Mas a gente tinha que ter vinho mesmo de várias bebidas alcoólicas, né? Fermentada. A nossa é um refrigerante. Mas é isso, é um potencial imenso para gerar emprego, para gerar renda e para contribuir para a conservação da natureza. Né? E diversificar o cardápio e atrair o turismo. Porque o turismo hoje é só assistir qualquer programa de TV. Tudo é viagem e gastronomia. Vinho e gastronomia. Isso mesmo. As pessoas querem ir para um lugar, além de ver a beleza cênica. Se o cara vem para cá, às vezes ele vai para um hotel de selva, a única coisa que às vezes ele vai comer é o peixe. É, o peixe. Né? Aí você for olhar o resto que tem lá, é arroz, é macarrão, repolho, que às vezes nem é produzido, geralmente não é nem produzido no estado. Não, e até a gente aqui, que é da região, vai para esses lugares também para querer comer comidas diferentes. Assim, chega lá tem o mesmo, né? Aí chega lá é mais do mesmo. É mais do mesmo. Aí vai comer diferente o quê? Um suquinho de cupuaçu que a gente também tem em casa. Sim. E isso não muda muito, né? Agora, cara, essa fruta é deliciosa. O gosto da manga... Sim, é uma manga. É uma manga Se não disser o que é, tu... sapota. E ela cresce como, professor? Isso aqui dá para plantar em casa? Se tiver espaço, porque é uma árvore gigantesca, né? Mas ela é bem cultivada já em Manaus. Antigamente até o pessoal falava que ela... Quando eu cheguei aqui em Manaus em 2000, lá no INPA, o pessoal falava que ela não frutificava e tal. Hoje a foto que está no livro, inclusive, é de um indivíduo que tem do lado da Casa da Ciência. Quem for visitar o Bosque da Ciência, do lado da porta de vidro da Casa da Ciência, tem lá a placa com o nome científico e tudo. Sapota dos Solimões, Pararibeia cordata, agora ela mudou de nome, né? Matisia cordata. E ela é uma árvore linda. E ela é polinizada por beija-flores, ela é cauliflora, ou seja, as flores são grudadas no caule, igual jabuticaba, igual goiaba de anta. É uma planta linda. Tem bastante por aqui. Nas ruas, alguns amazonenses raiz. É uma planta, por exemplo, a professora Marta Falcão era uma entusiasta dessa fruta, né? Então teve vários entusiastas, só que é uma coisa que nós estamos 525 anos, pós-conquista pelo menos, atrasados. Isso aqui devia ter pomares comerciais, não precisa ser monocultura. Né? Ela em consórcio com a banana Pacovan, com diversas bananas, com goiaba, com manga. Agrofloresta, né? Que é o que eu trabalho no IFAM como professor de agroecologia e que é a vocação da Amazônia. E é uma planta que produz relativamente rápido, 4, 5 anos de semente. Esse caroço aí, se você levar e plantar, ela vai produzir, né? Por isso que eu perguntei. E tem muda também, né? Você pode conseguir mudas aí no viveiro das Semas. Lá no IFAM nós temos uma população grande dentro do nosso CRA, que é o nosso Centro de Referência em Agroecologia, um antigo projeto de permacultura. E ela é tradicional e chega a Manaus sempre vindo do Alto Solimões. E são as melhores. Ou seja, o lugar bom para produzir ela vai bem, mas ela guarda a várzea. E várzea é o que mais nós temos aqui na Bacia dos Solimões. E ela é autóctone de Tefé para cima. Então, Tefé, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, toda aquela região lá é grande produtora de sapota. Né? E lá tem umas grandes. Por quê? Essa aqui é produzida aqui em Manaus, essa aqui é do INPA. Ali atrás do Hospital Delfim Nazista é uma estação de olericultura do INPA. Né? Ela é uma matriz muito boa,
produz muito bem, que a gente deveria ter pomares como tem de laranja, né? Deveria Pois ter é, né? incentivo. O senhor tá falando aí, eu tô pensando assim, cara, até no interior isso devia ter, assim, não isso, né? Essa diversidade de plantas nossas, eu vou dizer planta porque não é só a fruta, mas podia estar sendo consumida e A gente tem que. Eu eu, acho. eu não sei se eu não tenho um conhecimento, será que é isso? Não, A gente vai pro a maioria interior, não tem. come isso. é falta de Não. conhecimento e assim, vamos lá. A pessoa que monta uma empresa de alimentos, ela vai pensar no quê? No que é prático, no que é barato, no que é comercial. Mas isso No daqui. que tem matéria-prima 100% do tempo. Exatamente. Então, assim, essas questões, elas precisam ser melhor trabalhadas justamente com o que o professor está falando. Para que a gente tenha condição de ter isso aqui a tempo e a ordem para poder disponibilizar para quem quer esse produto para operacionalizar em escala. Exatamente. Né? Não, Mas a gente tem que fazer chegar. E a gente só vai fazer chegar com a ajuda. Não, mas eu acho. Mas assim, o que eu estou pensando não é só essa questão. Eu tô pensando que é o que o professor disse anteriormente. Muito disso é o preconceito mesmo. Não tem preconceito, falta de Falta de- informação. tem- Tem isso, informação. tem isso. Falta de conhecimento, falta de informação, Olha, por preconceito, exemplo, falta da matéria-prima. E aí você tem que ir atrás, porque o que domina o mercado, se você for até Fé, que é a capital da sapota, dependendo do dia, às vezes você tem época que não vai ter, claro, porque é Sim, sazonal. sim. Mas às vezes mesmo tendo, se você não tem um olho clínico, você vai ver esse negócio na calçada, ela vai achar que é uma Então, pedra. é isso que eu tô né? falando. Ah, passa de carro rápido assim. Aqui em Manaus você é vendido um sinal de trânsito na época da safra. Você vai comprar e não é produzido em Manaus, vem tudo do Alto Solimões. Mas 99% do amazonense mais jovem ou que é de outras áreas, Não o cara, conhece. ele não conhece. Então ele passa ali no seu carrão chique, com vidro fechado, fumê, não se dá o trabalho de olhar. Quem vai conhecer isso? Quem tem um pouco de leitura ou quem, mesmo sendo jovem, mais jovem, é de origem rural, tem um pai, uma mãe, alguém que Sim. fala disso, e do contrário ele não vai comprar. Então até a venda poderia ser muito maior. Então isso é um ciclo vicioso que a UEA, por exemplo, as instituições de ensino, o IFAM, a gente tem que bater nessa tecla, se possível levar isso para os eventos, né, para ser didático, porque uma coisa é aquilo que você fala, outra coisa é que você mostra e principalmente o que você come. Porque biodiversidade que tem valor é biodiversidade que entra pela boca. Biodiversidade que sai pela boca é coisa de político, às vezes sem fundamento, ou biólogo também, artista, que fala blá, 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 da floresta em pé, que gera milhões, Ai. mas não tem liquidez. Sim. O que tem liquidez? Comida. O que dá dinheiro no planeta não é o carro da Tesla só. O que dá dinheiro de verdade é batata, é milho, é feijão, é arroz, né? É o que todo mundo usa, né? Todo mundo usa. Então esse negócio dá dinheiro, dá muito dinheiro, porque carro é pouca gente que compra. Uhum. Ouro, não sei o quê. Agora comida, todo mundo mundo compra É 365 dias por ano, né? Mesmo que a situação tá, mesmo numa situação de vulnerabilidade social, o pessoal compra, Tem que se alimentar. ele compra alguma coisinha ou ele vai comer alguma coisa que alguém deu para ele, que teve que comprar, que teve... Senão morre, porque nós somos um ser heterotrófico. Para a gente estar vivo, alguém tem que morrer, né? E alguém tem que morrer desde um pacote de arroz, de feijão, de 1 quilo lá que está lá, vivinho assim, você joga na panela de pressão, ele morre e vira comida para você. Se você plantar ele, poderia brotar, né? E outros já morreram porque já passaram por um pré-cozimento, o arroz parboilizado, ou foi polido e tal. Essa semente aqui está vivinha da silva, né? Eu posso plantá-la, uma parte é xoxa aqui, mas vai ter umas 3 sementes viáveis. Se eu plantar ela, daqui a 5 anos eu estou colhendo. 5 anos passa muito rápido. Igual o Tucumã. Tucumã o pessoal fala que demora, mas 5 anos não dá nada. Eu comprei o sítio Punk em 2014, meus tucumãzeiros era menor do que essa garrafa, né? Tinha 10, 15 centímetros. Hoje ele está com, sei lá, 10 metros de altura, 15 metros. Está lá agora, hoje, nesse exato momento, com 5 cachos simultâneos, produzindo um dos melhores tucumãs que eu já comi. Parece uma manteiga. Nossa, Né? não gosto nem Então, de chegar Tucumã. água na boca. Tucumã é uma riqueza, que apesar de ser tradicional, por que o Tucumã está no livro Punk? Porque no Amazonas, por exemplo, os estudantes da periferia de Manaus nunca comeram sorvete de Tucumã. 90% lá no IFAM ninguém conhece. Então aquilo que você conhece, que você acha, o jambu. Meus estudantes do IFAM, de 14 anos, do primeiro ano do ensino médio, e do segundo e do terceiro, eu sempre faço geralmente uma enquete, a maioria nunca comeu jambu. Tem vários que não conhecem tacacá, porque tacacá hoje, se a avó dele não faz, se alguém não faz na família, a maioria não tem dinheiro para pagar R$20 numa cuia de tacacá. É. E ele não sai lá da... Tem gente que nunca tomou. Então ele é um produto tradicional.
Uhum. É tradicional, é uma tradição e tal, mas ele não é convencional, de verdade. Convencional está em todo lugar. E o tacacá você tem que tomar banquinho, por mais que ele tenha em quase toda esquina, ele não é aquela coisa que as pessoas comem todo santo Não dia, a tá não ser acessível algumas para todo pessoas. mundo. E tem gente que conhece o jambu só para remédio, né? Para antimalárico, para tratamento de problema de fígado, antigripal, não sei o quê. E quando come, só no tacacá. Mas o jambu vai para salada. O jambu poderia ser feito a cachaça, como já é, sorvete, licor, né? Molho verde, é um monte de coisa Olha que que a legal. gente não usa, né? No Japão Uhum. eles fazem até creme dental. Por que que no Brasil, né? Porque dá uma refrescância. Imagina um creme dental, a pasta de Uhum. dente, um produto de jambu, Poxa. um espilantol, né, que dá aquela refrescância. Claro, vai ter que achar as Sim, proporções, claro. para isso que Aham. estão os químicos aí, os tecnólogos, né, de alimentos, de farmacêuticos e outros profissionais da área. Então a gente tem esse cabedal enorme de frutas e de hortaliças que poderiam estar sendo plantadas. Então Manaus poderia ter um paisagismo produtivo. A Avenida das Torres é um caso, a Avenida das Flores, os terrenos baldios, tem muitos, principalmente na área da Cachoeirinha, do centro, que poderiam estar produzindo um mundo de hortaliças até convencionais, né? Por que não? E num custo bem baixo, né, professor, também, né? Olha, o custo, dependendo do caso, praticamente de graça, porque a prefeitura já gasta dinheiro com reto-escavadeira, com roçadeira, com mão de obra para É roçar a só avenida. redirecionar, né? É só direcionar. Eles vão roçar e não vai varrer. Tem que deixar lá para ciclagem de nutrientes. Nós estamos na maior floresta tropical do mundo e não a imitamos. Eu vi agora essa bola das letras, comentei, né, com o Felipe, porque estavam ali roçando a bola das letras e tirando toda a grama. Isso é exportação de nutriente, é uma coisa suicida. Principalmente num lugar que a princípio não dá dinheiro. Então aquilo ali, se você fizesse o paisagismo, é só roçar a graminha, catar só o plástico e deixar a grama lá. Ah, mas fica feio. Ninguém nem vai ver isso. Porque aquela grama dura um dia. O primeiro dia ela está lá, no outro dia ela já murchou nesse solzão, né? À noite e tal, deu uma chuvinha ou não, ela já murchou um dia ou dois depois, ela já está virando comida de embuá, de gongolo. Por isso que eu falo não humanos. Porque humanos é um detalhe, né? Mas a gente, naquele solo da Avenida das Torres, deveria ter milhões de bactérias, de minhoca. Vamos pegar o macro primeiro. Devia ter milhões de minhoca, milhões de emboá, milhões de tatu de jardim, tatu-bola, Uhum. aqueles crustáceos terrícola, né? Formiga de todas as espécies possíveis e imagináveis, gastrópodas, molusco, caramujos, caracols detritivos, baratinhas e baratas, que são essenciais. Barata é um animal silvestre e mesmo as urbanoides foram urbanizadas porque nós somos urbanoides urbanizados, mas elas são detritívoras, essenciais para triturar essa casca aqui, triturar o caroço tucumã, trituram tudo e aí volta. Então a gente poderia trabalhar com a natureza. Imagina, a Avenida das Torres seria um atrativo turístico. Imagina aquilo ali com um parquinho para as crianças. Desculpe. Mas nesse caso, as formigas não iam atrapalhar? O Não, parquinho, a vida ali, né? não, porque o parquinho vai estar com pedra brita, né? Parquinho com balanço, não sei o quê. Mas. E elas não vão invadir as casas ali perto também, não? Não, pelo contrário. Não, se Formiga. ela Não, eu estou tiver falando um. de formiga de solo, né? Todo solo tem formiga. Não, não invadem. Na realidade. Não, eu tô fazendo aqui um pouco de Não, advogado do diabo, não, é porque assim, são importante. perguntas que as pessoas podem Não, ter e é sim. importante que a gente esclareça Não, tem também. que fazer. Então, a agrofloresta, ela tende a uma homeostase. A partir do momento que você tem bastante matéria orgânica, você vai ter os animais que não saem de lá. Esses animaizinhos, eles estão ali em Boá, eles estão ali, eles ficam onde tem abrigo e comida. Vai ter, algum que pode entrar em algum lugar, isso já tem, em qualquer lugar de Manaus vai ter, infestação de caramujo africano, que já tem em alguns casos, pode ser que tenha. Mas a tendência é que quanto mais equilíbrio você tem mais perereca, você tem aranha, só que aí você tem que romper com o TDN. Sabe o que é o TDN? Não, senhor. Pois é, o TDN é o transtorno de déficit de natureza. Hoje o ser humano é tão urbanoide, isso é uma coisa séria, estudado na Suécia, Sim, sim. estudado em Viçosa, em Lavras. As pessoas têm esse medinho, né, de tudo que é natural. Nossa, mas será que se eu deixar folha vai atrair formiga e meu filho pode ser picado? Até pode, se ele, né, der mole lá de pisar em cima do formigueiro, é igual ele ir na rua e der mole e não olhar para o lado e vem um carro e atropela ele. Ele tem que olhar para os dois lados para ver se está vindo um carro e mesmo assim às vezes ainda correr, porque pode vir um doido a 150 por hora. Então, a formiga é a mesma história. Formiga, vai ter problema lá? Pode ser que tenha, em algum momento, um formigueirinho ali no local indevido. Aí, eventualmente, você até se faz um manejo, vai lá com
com detergente e toca ela de lá, ou com um lança-chama, né? Se ele estiver lá no parquinho, onde tem o balanço, tem a gangorra, aí é uma questão de manejo da lei do mais forte. Agora, professor, só para o pessoal de casa que tiver interessado, pode fazer uma visita no sítio? Sim, sim, o sítio Punk é visitável, mas a gente recebe visitante, né? Como eu digo, a Sim, visita sim. agendada e paga naturalmente, né? Porque normalmente, né, primeiro sábado, até fica o convite para vocês, né? Todo primeiro sábado de cada mês tem uma visita técnica, ou de manhã ou de tarde, depende do horário que a pessoa agendar. E a visita pode ser on demand, vamos dizer assim, sob demanda, né? Uhum. Em função da minha agenda e aí com valor diferenciado também. Mas normalmente a visita é R$ 150 por pessoa, é uma visita guiada, é turismo de conhecimento. Tem gente que acha caro, fala, então monta um sítio e vai produzir, porque você vai ver que é uma loucura. Mas nós Imagina. trabalhamos com turismo de conhecimento. É igual você vai num show de um artista, você paga, né? Então lá você vai numa visita técnica, é um turismo de conhecimento, a gente caminha mais ou menos umas 3 horas, no mínimo 3 horas, falando no ouvido igual eu estou falando aqui para vocês, com a foice na mão e comendo ainda. A gente vai Era isso que eu comendo ia em dizer. natura e depois, claro, a gente tem uma degustação de frisante. Quem quiser tomar banho, temos uma piscina de pneu, eu reutilizando pneu no meio do Olha, Buritisal. legal, Isso legal, tudo está no nosso interessante. canal do YouTube. Temos hospedagem também. Fica também o convite para vocês todos aqui de se hospedarem lá. É muito simples, claro, porque é um sítio de um proletário do saber, que sou eu, né? Sem capital nenhum, que comecei o sítio com consignado da vida. Trabalho lá de domingo a domingo. Então não tem renda, né? Não é fácil ser sitiante. Mas, por outro lado, dá autonomia. Né? Ao passo que, por exemplo, sei lá, cortaram a água de vocês aqui em Manaus, como teve essa semana aí, tem gente que passa um perrengue danado. Lá, até se acabar a água, é porque deu problema na minha bomba e é responsabilidade minha. Eu levo a bomba ali no cara, pago ele para consertar, chamo o eletricista, eu tenho água. Então, o sítio, ele te dá autonomia. E aí, isso é uma reflexão que eu faço para vocês, inclusive. Quem tem um dinheirinho, às vezes, de pensar antes de investir num apartamento, na Ponta Negra, gastar R$ 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 500 mil, não sei, depende do apartamento e da onde, talvez valha a pena você pensar na Morar no terra. sítio, né? Porque a terra, ela te dá liberdade, pode te dar uma prisão também, porque você às vezes, né, limita para viajar, mas você vive um pouco fora do sistema. Então, se algum dia você encher o saco da universidade e você falar, não, eu vou criar galinha, eu vou criar pato, eu vou plantar banana e vou viver em contato com a natureza, ou depois da aposentadoria, ou se possível agora, né? Principalmente pensando na questão periurbana, né? Se você tem um trabalho mais flexível. Então, e é um negócio que pode não ter liquidez, mas você tem autonomia. O apartamento, a partir do momento que você tem uma mudança climática, falta água, falta energia, aquele apartamento que você gastou R$ 4 milhões, ele pode não valer nada, né? Porque você vive à mercê do sistema. O sistema funciona, está funcionando bem, beleza. Mas se ele entrar em colapso, você não tem muita alternativa. Claro, no meio rural, até um certo ponto, né? Se Sim, vier uma mudança climática drástica, aí acabou a vida de todo mundo, aí tudo bem. Mas do sim. contrário, você pode ir lá, bota uma bomba manual, você bota energia solar, você bota não sei o quê, você tem uma autonomia e você vai produzir o seu alimento. Você foge um pouquinho dos AUP, do AUP com U, AUP, alimentos ultraprocessados. E quando você depende da dieta de supermercado, a banana, não tem nada melhor do que você produzir a sua própria banana, de você fazer isso, principalmente se você é da área, né? Se você não é da área, você vai contratar um agricultor experiente para trabalhar com você. É uma ideia, não é para Tem todo como, mundo. Agora, tem como aprender, né? E É, desenrolar essa. agora, é. professor, fala para o pessoal qual é o seu canal do YouTube e o que que o senhor mais explora lá no seu canal, o Sim. pessoal, né, que estiver interessado, É, poder. pois é, o nosso canal, eu sempre fui avesso à tecnologia, porque eu sou um analfabeto digital, né? Eu chamo os outros de analfabetos botânicos, né? Mas eu sou um analfabeto digital parcialmente, né? Tem um monte de Uhum. coisa trivial da internet, do Excel da vida, que a gente não sabe mexer direito, né? Mexe ali de forma precária. Mas o Sítio Punk foi criado recentemente. Eu nunca fui, né? Eu sempre fui muito das palestras. Até a pandemia, o pessoal brincava que eu viajava mais do que o Lula, né? No IFAM, eu dava aula 2, 3 dias, viajava 4, 5 fazendo palestra, oficina de campo, cozinha. E agora foi até bom, porque eu parei também. Hoje eu penso 10 vezes antes de sair do sítio. Uhum. Até porque é muito caro, né? E as pessoas normalmente se pagam a minha passagem, mas não pagam da minha esposa e do meu filho. E agora eu falo, não, eu só viajo com a família.
você quiser, vai como é que é, a equipe, o staff, né? Porque todo mundo ali na universidade, eu até vou, né? Agora mesmo estamos indo para Minas Gerais, eu vou pagar a passagem da Cheryl e do Noah, né? Então eu vou lá, vou viajar, vou comer coisa diferente, vou fazer vídeo, mas é um custo. E eu saio do sítio, eu deixo de trabalhar no sítio. Mas o canal foi criado, ele está crescendo de forma orgânica, né? Sem muito apoio. Hoje a gente deve estar com 145 mil inscritos praticamente no canal. Tá ótimo. Temos vídeo, por exemplo, o vídeo da urtiga. A urtiga é uma punk. Foi o vídeo mais visto do canal até Olha, hoje. que legal. Essa urtiga vermelha que dá uma coceira, que tem em qualquer terreno baldio. Tem. Hoje era urtiga. Eu falei que era saratudo, hortelã e era urtiga, que eu peguei num vaso lá, tinha um pezinho de urtiga, nem foi até num vasinho. A urtiga, Laporta estons, no meu chimarrão e no café lá do sítio hoje. Olha. Então, urtiga, gente, é uma das plantas mais medicinais que tem. Né? Sério, eu tenho um certo preconceito. Pois porque é, aquele todo negócio... mundo tem. Mas é como a gente estava falando, é a falta de conhecimento. Não, sim, Eu com vendo certeza. urtiga pro Caxiri toda semana. Então, por exemplo, depois desse podcast aqui, se você resolver ir lá e jantar no Caxiri hoje, você chegar lá e falar, eu quero um prato que vem com urtiga. Você vai comer lá, às vezes, sei lá, uma paleta de cordeiro chique. Em cima da paleta vem a urtiga refogada. Né, uma folhona de urtiga que eu trouxe lá da cabeça do cachorro. Peguei lá na Boa Esperança, em São Gabriel da Cachoeira, tem o campus da UEA. Eu trouxe da rua. Se você for a São Gabriel, essa urtiga que eu trouxe, ela não tem em Manaus. Ela não é comum aqui. Não tem, que eu saiba. Nunca encontrei nativa. Ela tem no Alto Rio Negro e no Alto Solimões. Eu tenho muda lá no sítio de Jutaí, uma vez que eu fui dar uma oficina em Jutaí, e de São Gabriel da Cachoeira. Hoje eu vendo urtiga, eu vendo picão preto, eu vendo erva de jabuti. E eu posso até pegar e levar para o vaso, como muda, ou tirar a sementinha. Deixar ela desenvolver. Deixar ela desenvolver. Mas se eu for do lado, num terreno baldio, na Rua Barroso, abandonada ali, eu tô cheio de planta. Do lado da penitenciária, eu gravei um vídeo do lado da penitenciária. Da antiga penitenciária, ali na 7 de setembro. Cheio de punk. Claro, infelizmente não dá para comer propriamente, porque lá também é um banheiro. E aí, recomendo que vocês se inscrevam, assistam. Para os interessados no livro, professor, como é que a gente... Pois é, esse livro custa uma bagatela comigo, né? Custa R$200. Pode comprar diretamente comigo aqui, autografado, com uma dedicatória personalizada, ou pode comprar na internet, que é 180, é mais barato, porque a editora não é minha, eu ganho 10% em cima da venda. Eu vendo, mas tem gente que fala, mas com você não é mais barato? Eu falo, não, comigo é mais caro. Eu não sou dono da editora. Né? Eu compro o livro, até com um pouco de um desconto, mas eu tenho que pagar o frete, eu tenho que carregar esse peso de 1,9 kg. É muita informação aqui, e esse livro eu vendo para os meus alunos lá no IFAM, e eu falo para eles, e olha, tem vendido assim, impressionante. Às vezes o pessoal vai lá na minha sala, tem gente que eu falo na sala de aula, esse dia eu até, não, a menina, não, eu tenho esse dinheiro, professor. E tal. Então, e aqueles que não têm, às vezes, já parcelei muitas vezes, né? Mas eu vendo para os alunos e falo, ó, com 30 dias você tira esse dinheiro que você investiu, deixando de comprar coisa na feira, deixando de comprar no supermercado ou vendendo aqui e trazendo para vender. Eu falo, para quem gosta, né? E eu ainda falo para eles, se você trouxer, até eu compro o produto. Porque eu compro mesmo. Se você chegar com um doce lá de medula do mamão, eu vou, apesar de eu fazer no sítio, eu vou comprar o seu, porque eu quero ver se ele é bom, se está gostoso. E às vezes, né? E às vezes eu tô sem o meu tá lá em casa, eu tô lá na minha sala morrendo de fome. Então, se o pessoal aparece lá com um bolo de banana, não sei o quê, professor, que lá o pessoal vende muita coisa para arrecadar dinheiro. Eu claro. compro. Então, eu falo, não, eu levo e você vai ganhar dinheiro. Então, esse livro é uma questão de autonomia. Entendi. Mas pode comprar no site, tá na Amazon.com, tá na Plantaro, tá em todas as livrarias. No seu Instagram também tem onde que o pessoal pode encontrar os seus produtos? Tem tudo. Nosso Instagram. O senhor já falou aqui, mas é só porque aí, né? Arroba fica mais... Citypunk, né? Citypunk. Vai lá, fica tem mais todas fácil, as informações. né? Tem tudo lá, tem foto, tem o contato da Sharon, né, de WhatsApp, para você agendar, fazer o pagamento da visita. Quem visita o sítio pode levar muda, semente ou estaca para plantar na sua casa, no seu sítio. Lá vai o outro. Coitada da Fernanda. E pode comprar os produtos. Quem vai gostar é ela, porque hoje ela está mais preocupada, minha esposa, com essas questões. Ela, sabe, tá se dedicando a isso e tal. Ela gosta. Ela né? gosta. A gente começa a gostar dessas Ela vai coisas. ver, eu vou falar para ela, mas ela vai assistir ao podcast, aí com certeza ela vai querer agendar a visita lá. Ótimo, agendem, vão lá. Se quiser se hospedar também, dependendo, temos um ofurô, inclusive, no meio da agrofloresta. Você pode tomar um banho no ofurô japonês de cedro, de madeira, assim. Legal. Agora, é muito simples, muito rústico. A comida lá, a hospedagem, a gente só oferece o café da manhã. Porque aí eu não dou mais conta de fazer comida para todo mundo, mas a cozinha é aberta, 24 horas.
Legal. Então você leva os ingredientes que você quiser e o resto você pega lá. Né? Mas você quer comer picanha, você quer comer tambaqui, você quer comer matrinchã, você leva, bota no freezer lá, e aí a hora que você quiser fazer a sua comida, você faz. Ou você encomenda, né? O almoço e o jantar, é a parte, aí a gente dá um jeito de fazer, mas de qualquer, ou come lá o que tiver. Sempre tem alguma coisa, né? Mas a gente não tem aquele compromisso de servir algo especial, porque a gente não dá conta, né? No trabalho no dia a dia no sítio, e não é um hotel, não é um restaurante. É uma casa, é a minha casa, eu moro lá desde 21 de outubro de 2014, e a ideia é que seja um sítio-escola particular, como eu digo, né? E para mostrar para as pessoas que é possível produzir em qualquer terreno baldio. O sítio Punk é talvez um dos piores sítios da região. Topografia, assim, ó, Agora, morro. professor, E mesmo assim a gente produz. todos esses produtos vendem nesses locais ou isso aqui é só produção de vocês? Não, esse produto, todos esses aqui vendem no Salgado Vegano. Ah, tá. Aqui no Dom Pedro. Salgado Vegano tem até todos eles. Tem. E se não tiver, é porque acabou. Aí espera que chega de novo. A gente vai lá, né? Com certeza. Não, eu recomendo, até porque lá você vai comer coxinha de Tucumã também. Olha, coxinha de eu jambu. já... Ó, o pessoal do Salgado Vegano assistindo aí, patrocina o programa, tá? A gente vai E patrocina o canal do Sítio Punk, ó, pô. E continue comprando bastante. Ah, Ó, maravilha. professor, poxa, obrigado aí pelas suas explicações, pela sua visita aqui com a gente, pelo nosso bate-papo, foi muito enriquecedor saboroso, né? e saboroso, né? Acho que é a primeira vez que a gente faz aqui um negócio tão cheio de coisas amazônicas no programa. Com certeza. E a ideia é que seja revolucionário, né? Na introdução do livro aí tem 30 páginas que ninguém lê, que é a parte mais de texto, porque o livro tem 2.510 fotos. Né? Você estava falando do livro, e esse livro é igual ao canal do Sítio Punk. O canal do Sítio Punk também não é para qualquer um, porque leva 5 horas para gravar. Porque a gente não tem mise en place, não tem lá como Ana Maria Braga, que tem alguém que prepara. Sou eu e eu, né? Então é uma loucura. O livro também, eu falo que esse livro é um livro de botânica, de culinária, né, um pouco de gastronomia, de química, ele perpassa por várias áreas da ciência, mas a gente tem que ir no mato, ou na feira, ou em algum lugar, depende da espécie, achar a planta, muitas vezes arrancá-la. Né? Vitória Régia, por exemplo, tem que entrar na lama, dentro do rio, espinhenta, com luva, né? E fotografar a parte, processar, cozinhar, comer, fotografar, lavar a louça. Então não foi simples, né? Foi 12 anos, 14 anos de trabalho para sair esse livro. De 2002 que a gente começou e conseguimos publicar em 2014. Maravilha. Né? É muito chão, muita história, né, professor? Muita coisa. E eu espero que esse podcast aí ajude a popularizar mais as punk, que Vamos divulgar. Os políticos que estão vendo isso aqui, os empresários, empreendedores, professores e qualquer comensal. Porque não importa se você é semi-analfabeto ou analfabeto total mesmo, do ponto de vista da educação formal, mas você come e você ouve, você fala e entende português. Sim, com então certeza. você viu isso aí. E a maioria dessas plantas vem, inclusive, do conhecimento popular, né, que está espalhado pelo Brasil e pelo mundo. E a ideia é essa, diversificar o cardápio e manter a pessoa, eventualmente, morando lá em São Sebastião do Atumã, mas morando num sítio e produzindo comida boa para ele, para a merenda escolar daquele município, para o turismo daquele município e podendo, quem sabe, vender o excedente para Manaus ou para qualquer outra capital e qualquer outra grande cidade do Brasil e do mundo. E isso é interessante, porque você vai ter qualidade de vida, né? A pessoa não precisa estar lá no interior, paupérrimo, sem nenhuma alternativa, sem poder vir uma vez a Manaus para ir ao cinema, ao teatro, ao dentista, ao médico. Sim. Então, e a comida te dá essa autonomia. E frente às mudanças climáticas, que aliás, só para encerrar, então, né, talvez, claro. as punks são alternativa para isso. Você tem punk que é adaptada para água, que tolera inundação, você tem punk para o ambiente xeromórfico, lá do semiárido, ou para a região que estão arenizando no Rio Grande do Sul. Você tem planta para topo de morro, para a montanha lá de São Gabriel da Cachoeira, que já estão lá, e que os baniuas já conhecem, que os tucanos já conhecem, e que já fazem uso. A gente só precisa sistematizar isso, estimular através do ensino, da pesquisa, da extensão e do empreendedorismo. E você tem punk para ambiente de sombra, para ambientes pequenos, para ambiente de sol, para tudo. Né? Todos os ambientes você tem plantas adaptadas, inclusive para agricultura urbana, que eu falava para Manaus que a gente poderia ser uma potência. Então, acho que é basicamente isso aí. Eu quero agradecer a oportunidade. Nada, a gente que agradece, né, a presença. E o senhor vem mais vezes aqui, professor, com receitas novas. Com certeza. Para a gente sempre divulgar. Eu que agradeço aí a sua vinda, eu e a Marcela, e a gente está saindo daqui com a mente explodindo de possibilidades de coisas que a gente pode fazer com os alimentos punk. E o seu livro, esse aqui é nosso, aqui do canal, do nosso podcast.
Então a gente vai tentar aprender a fazer as coisas aqui. Quem sabe a gente até não faz um tentando e divulga aqui. Ó, e o- até saiu esse aqui eu vou levar para o embaixador da França semana que vem, saiu em francês, esse eu nem tenho à venda mais aqui em Manaus. Olha, Semana que vem eu vou ter uma célebre reunião com o embaixador da França aqui em Manaus sobre bioeconomia e agricultura. Tive Plantas privilégio. alimentares. Plantas Tá, alimentares a não gente já convencionais. entendeu. Ou A Brasil. gente já entendeu. Eu também não leio. Mas é isso. Então tá aí a dica. Está sendo vendido até no supermercado em Caiena. Olha, que Aqui chique, no nosso bem. departamento ultramarino. Eu tive o privilégio de ser convidado. Esse é o meu último exemplar aqui por enquanto, porque ele foi exclusivamente para a Guiana Francesa. Show. É a língua da gastronomia. Então é um privilégio. Está na hora de aparecer alguém para bancar a tradução em espanhol, Seja privilégio. em espanhol ou em inglês, né? Tá querendo falar demais. Merci beaucoup, professeur. S'il vous plaît. Je suis très enchanté. Bon appétit. Meus amigos, obrigado aí pela audiência de vocês. Foi muito bacana o nosso bate-papo hoje. E que venham mais curtidas, comentários, que vocês possam compartilhar esse vídeo para que o canal engaje com a difusão do conhecimento. Acho que o início do nosso podcast é esse, a gente falar de ciência, falar de coisas que realmente são importantes para a vida em sociedade. A gente tentar viver num mundo melhor, mais harmônico, né, para Sim. todos. Eu acho que esse é o grande foco aqui do canal. E são debates que a gente faz com cultura, com vídeo, com filme, com a ciência na biologia, na física, na química, na matemática, enfim. Então, são vários os entrevistados aqui que vêm com toda a sua carga acadêmica para a gente conversar e é sempre um aprendizado, professor. Então, por favor, divulguem aí o nosso canal. Obrigado mais uma vez pelo bate-papo. Esperamos vocês na quarta-feira que vem. Beijo no coração de todos. Tchau. Maravilha.